Olá pessoal, eu sou o professor Giancarlo da GSSP e essa é a nossa terceira videoaula sobre teoria dos conjuntos. Hoje vamos falar sobre o conjunto das partes. Para a gente entender um pouquinho sobre o conjunto das partes, nós precisamos saber o que é um subconjunto. Pensa o seguinte, o subconjunto ele vai ser parte de um conjunto. Tá? Ele vai ser a representação de partes de um conjunto. Se você pensar num time de futebol, ele é dividido em vários setores: goleiro, a zaga, o meio-campo, o lateral, os atacantes. Então, se a gente pensa que o time de futebol é um conjunto, cada setor desse vai ser um subconjunto. Beleza? Como a gente pode representar isso daí? A gente pode representar um subconjunto da seguinte forma. Vamos considerar o exemplo a seguir. Considere o conjunto A, representado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o conjunto A ele possui 5 elementos. Se o conjunto B ele é representado pelos elementos 2, 3 e 4, então o que isso quer dizer? Quer dizer que o conjunto B ele é um subconjunto de A. Mas por quê? Porque observa que o conjunto B, olha, ele está aqui dentro. Olha. 2, 3 e 4. Então, o conjunto B está dentro do conjunto A. De forma matemática, então a gente pode dizer que o conjunto B está contido no conjunto A. Beleza? Conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes é a representação de todos os subconjuntos de um conjunto. Como a gente pode representar isso daí? Vamos entender melhor agora. Considere o conjunto A. O conjunto A ele é formado pelo elemento 1 e pelo elemento 2, ou seja, ele tem 2 elementos. Tá? Quem vai ser o conjunto das partes dele? Olha aí, o conjunto das partes de A, que é representado por P de A, como mostra aqui, ele é, primeiro, o vazio. O vazio é o primeiro subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. O último é sempre o próprio conjunto. Um conjunto ele é subconjunto de si próprio. E o outro? Se eu pegar isoladamente aqui o 1, eu vou ter um subconjunto. E se eu pegar isoladamente o 2, eu tenho outro subconjunto. Tá? Então, para um conjunto de 2 elementos, eu vou ter 4 elementos no conjunto das partes. Ou seja, eu vou ter 4 subconjuntos. Tá, beleza? Número das partes. O número das partes é a cardinalidade do conjunto das partes de um conjunto. Não entendi nada. Lembra que a gente fez agora há pouco? Como a gente representava um subconjunto ou conjunto das partes? Vamos considerar o exemplo. Se o conjunto A possui 2 elementos, o conjunto das partes vai ser formado por 4 elementos. Então, isso aqui é o número das partes, que eu represento por essa simbologia aqui. Então, N de P de A é o número de elementos das partes de A. Ou seja, é o número de subconjuntos que eu posso formar a partir do conjunto A. Tá? Que nesse caso é 4. Então, para um conjunto de 2 elementos, o conjunto das partes vai ter 4 elementos. É sempre isso, professor? Sempre. A gente vai ver que o número de elementos das partes está diretamente ligado ao número de elementos do conjunto. Então, se o conjunto tem 2, o conjunto das partes dele vai ter 4 elementos. Beleza? Então vamos continuar. Vamos fazer agora uma relação, exatamente disso que eu falei para vocês, do número de elementos do conjunto e do conjunto das partes, ou seja, do número de elementos do conjunto das partes. Vamos ver o seguinte, olha. Se um conjunto ele é vazio, significa que a cardinalidade dele é 0. Ou seja, o número de elementos dele é 0. Então, para um conjunto que tem cardinalidade 0, o número das partes dele vai ser 1. Não entendi, professor. Olha só. Se um conjunto ele tem um elemento, o número das partes dele vai ser 2. Se um conjunto tem 2 elementos, o número das partes vai ser 4. Se ele tem 3, 8. Se ele tem 4, 16. Mas onde é que está, professor, aquela ligação que o senhor falou do número de elementos do conjunto e o número de elementos das partes?
é o seguinte. O número de elementos do conjunto das partes vai ser dado por essa relação aqui. O número de elementos das partes vai ser igual a 2 elevado a n. O 2 vai ser base, tá? A única variável que eu tenho aqui é esse n. Mas quem é esse n? É o número de elementos do conjunto. Então, se eu tenho 0 elementos aqui, ou seja, nenhum elemento, então quem vai ser o número de elementos das partes? 2 elevado a 0. Se eu tenho um elemento aqui, quem vai ser o número de elementos das partes? 2 elevado a 1. Se eu tenho 2 elementos, eu vou ter 2 elevado a 2. Então, assim sucessivamente. Se um conjunto tem 4 elementos, o número das partes dele vai ser 16. Ou seja, ele vai ter 16 subconjuntos. Por quê? 2 elevado a 4. Tá ok? Exemplo 1. Considere o conjunto A. O conjunto A ele é formado por 3 e 5, ou seja, o número 3 e o número 5. Determine o conjunto das partes de A, ou seja, quantos subconjuntos tem o A. Utilizando a nossa relação, vamos fazer de forma listada esses elementos. Quem seria o primeiro? Já falei para vocês. O primeiro subconjunto das partes é o vazio. Então, o vazio ele é o primeiro subconjunto. Ele é o primeiro elemento do conjunto das partes. Um outro subconjunto que eu posso formar é pegando isoladamente o 3. Pegando isoladamente o 3, eu vou ter mais um subconjunto. Pegando isoladamente o 5, eu vou ter mais um subconjunto. E quando eu pegar o próprio conjunto A, eu vou ter o último subconjunto. Então, o primeiro é sempre o vazio, o último é sempre o próprio conjunto. Então, para um conjunto de 2 elementos, o conjunto das partes vai ter quanto? 4. Agora, vamos utilizar a nossa fórmula e verificar realmente que isso acontece. Lembrando, o número das partes de A é 2 elevado a n. Mas quem é esse n? Esse n é o número de elementos aqui que eu tenho no conjunto A. Tá ok? Então, o n é o número de elementos que eu tenho aqui. Que nesse caso, para nós, é 2. Eu tenho 2 elementos. Então, vamos lá. Jogando na fórmula, eu tenho o número das partes é 2 elevado a n. Só que n eu já verifiquei que é 2. 2 elevado a 2 é 4. Exatamente o que a gente encontrou aqui. Olha. 4 elementos. Tá ok? Então, beleza, pessoal. Visitem a nossa página igsspinfo.blogspot.com e a página do professor giancarlo.blogspot.com. Em ambas as páginas, essa aula vai estar postada lá. Quem tiver alguma dúvida ainda sobre o tema, pode postar lá no comentário da videoaula, que a gente vai estar entrando em contato aí, deixe seu contato lá, seu e-mail, a gente vai estar entrando em contato e informando para vocês aí, sanando as dúvidas. Então, muito obrigado por ter assistido aí mais um vídeo da GSSP e até a próxima videoaula.